Estamos gravando, seja bem-vindo pessoal do Clube SMLI. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Isa Matias, Isadora Matias. Oh, yeah. E ela vai contar um pouquinho pra gente da Bahia à cardiologia. Ai, meu Deus. Como se tornar uma cardiologista nos Estados Unidos. Vou entender. A gente teve essa ideia enquanto a gente comia muqueca, inclusive. Feita por mim. É verdade, deliciosa. Isa, pra começar, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história. A gente sabe que tu veio da Bahia. Sim. A minha história, em geral, assim, ou mais da Isso, medicina? da medicina. Tá, então, eu fui nascida e criada na Bahia, em Salvador. Minha família toda de lá. E estudei, fiz colegial, tudo. E fiz medicina na UFBA, Faculdade de Medicina da Bahia. Uhum. Me formei em 2017. Em 2014, eu tinha feito Ciências Sem Fronteiras. Fiquei 1 ano em San Diego, na Califórnia. Tá. E foi maravilhoso, assim, nesse período eu tive realmente um contato mais próximo com a medicina dos Estados Unidos, tive realmente a ideia de fazer o USMLE, porque antes disso eu nem imaginava o que era o USMLE, eu nem tinha pensado em morar fora, em fazer os steps, nada disso. Mas nesse período em San Diego eu tinha um amigo que estava estudando para as provas, e nesse período eu resolvi fazer. Tá, então tu nunca tinha pensado em vir para os Estados Unidos? Não, assim, eu gostava muito. A primeira vez que eu vim pra cá foi pra fazer um curso avançado já de inglês. Uhum. Eu tinha facilidade com a língua. Pensei vagamente, mas nunca tinha realmente tido o plano concreto, assim, desde o início da faculdade. Foi realmente o período de intercâmbio que colocou isso mais na minha cabeça. Tá. E teve um momento, assim, muito... É até um pouco engraçada essa história. Teve um momento muito marcante pra mim. Eu tava em Boston no meio do ano do Ciências Sem Fronteiras, fazendo um estágio. E eu tava dentro do trem, do metrô. E uma pessoa, eu tava sozinha, uma pessoa me cutucou por trás. Quando eu olhei pra trás, era uma menina da Bahia. O nome dela é Patrícia, ela é até radiologista hoje. Tinha milênios que eu não via aquela menina. E a gente se encontrou do nada em Boston, a gente se conhecia de Salvador. E aí, nesse dia, eu falei, vamos lá em casa, vamos continuar conversando. A gente sentou no sofá do meu apartamento, que eu morava lá em Boston, no período do break, né, do intercâmbio. E aí, ela, nesse dia, me convenceu a fazer o USMLE. Então, foi uma coisa, assim, que eu chego a me arrepio. Porque um momento que você encontrou uma pessoa, um caso de sucesso, que virou pra você e falou, por que você não faz isso? E te deu todo o caminho das pedras pra fazer. Então, foi aí que eu aprendi realmente QBank, Patoma, todos esses nomes, todas essas coisas, e me incentivou a correr atrás. Então, ela que te ensinou, que te deu o caminho das pedras. Exatamente. Assim. Na época era a comunidade no Orkut, me falou da comunidade, no Facebook, na verdade, não era dentro do Orkut. Sim. Me falou da comunidade, me deu o caminho das pedras, falou o que eu precisava, first aid, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo. Daí, quando eu voltei do intercâmbio, eu realmente no intercâmbio eu não estudei para os STEPS. Quando eu voltei do intercâmbio, eu falei, eu vou fazer isso. Que semestre que era isso da faculdade? Nossa, eu acho que eu era... Ou ano, assim, mais ou menos. Quando eu voltei do intercâmbio, eu tive que trancar algumas matérias, né? Por conta do intercâmbio. Aí teve greve das federais na época e tal. Eu acredito que quando eu retornei, eu estava no último semestre antes do internato. Que seria o... Nono semestre. Nono. Por ali, né? 8, 9. Por ali. Oitavo, nono. Oitavo, nono. Isso. E pra mim foi muito bom, porque como teve a greve, eu peguei poucas matérias na faculdade, porque eu peguei só o que faltava pra eu completar, pra eu entrar no internato, pegar os pré-requisitos do internato. Então eu tive muito tempo livre pra estudar. Tá. E foi nessa época que tu estudou pro Step 1? Isso. 2015, né? Eu cheguei no intercâmbio em janeiro de 2015. E aí eu peguei pra estudar para o Step 1. E eu fiz o meu Step 1 em novembro de 2015. O meu Step 2 CK em novembro de 2016. O CS eu fiz durante os clerkships, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, em janeiro de 17, que foi quando eu fiz os clerkships, né? Eu meio que organizei pra fazer em uma cidade que tinha CS. Sim, entendi. E daí, no final de 17, eu formei e apliquei.
e iniciei a residência em julho de 2018. Então, a minha trajetória foi muito streamline, sabe? Sim. Do intercâmbio ao... Eu fui muito determinada e, assim, organizei a minha vida inteira dos anos para fazer os steps sem estar correndo muito e conseguir dar um match legal. Mas vamos voltar um pouquinho. Tu usou algum material diferente pro Step 1 ou foi o básico? Eu tenho até o meu relato lá no grupo do Facebook, na época era bem ativa no grupo. Eu usei o First Aid, né, que é de todo mundo, meu First Aid caía aos pedaços, assim, todo riscado, não tinha espaço, assim, pra desenhar uma formiga nele. E usei, na época, o Doctors in Training. Eu gostei bastante porque o Doctors in Training, ele tinha uma apostila em PDF que eu pegava a apostila e eu não me lembro se eu imprimi ou se eu usava ela no computador mesmo, mas aí eu seguia as aulas pela apostila deles e aí anotando no First Aid. E era bacana porque eles têm como é que se fala? Um certo modo, sistema, de na aula seguinte eles revisam a primeira parte da aula, os primeiros 5 minutos, eles revisam com perguntas da aula anterior. Sim. E no final da aula, a mesma coisa, da aula que eles acabaram de dar. Então, isso pra mim era muito bom, que é meio que o mesmo sistema do Enki, né? Sim, que é repetição espaçada, né? Repetição espaçada, exatamente. Sim. Eu nunca usei o Enki, me arrependi um pouco, talvez, eu acho que eu teria Já tinha na época os decks principais? Já, eu não sei te dizer, eu não sou muito Enki-wise, como é? Eu tô tentando achar um trocadilho, assim, tipo... Eu sou Enki-analfabeta. Mas, Mari, me perdoa. Mas eu acho que eu não tive paciência pra organizar o meu Enki pra estruturar as revisões. E também não era muito famoso na época. Sim, era bem menor, né? Algumas pessoas, na época, pessoas dos Estados Unidos mesmo, faziam bastante propaganda do Enki, mas entre os brasileiros não era muito difundido. Tava começando. Mas eu acho que era uma coisa que teria funcionado muito bem pra mim. Sim. E tu usou U-World, Patoma, sim, com certeza. Sketch? U-World. Eu vi os vídeos do Patoma, que pra mim foi sensacional. São eu vi bons, bem né? perto da prova. Então foi uma coisa que ficou muito fresca pra mim, porque quando você já tem a base e você vê os vídeos do Patoma, você aproveita muito mais. Né? Porque eles também não explicam só a patologia, eles explicam a fisiologia. Então é uma revisão muito bacana. E eu também usei o QBank do U-World 6 meses antes do período da prova. E os simulados. Tá. Eu organizei os meus simulados direitinho pra fazer... O meu penúltimo simulado foi um mês antes da data que eu tinha marcado pra poder saber se eu precisava adiar a prova. Sim. Tu fez... quantas passadas no U-World? Foram 2 passadas? Olha, tem Tu lembra? tempo, mas eu acho que eu fiz só uma. Tá. Não, e tu foi muito bem na prova, né? Eu não fui assim como esse povo de hoje em dia vai, né? Com todos os mas hoje em dia resources que a gente só pés, tem. né? Não, eu sei, mas é o povo de hoje em dia de 2 anos atrás. Sim. Que é tipo assim, 260 e tal. Eu fiz na primeira prova 245, que na época, pra Internal Medicine, que era o que eu queria, era sólido. Sim. E assim, achei que eu poderia ter ido melhor. Acho que talvez o emocional influenciou um pouco no dia, né? Aquela tudo muito novo e tal. Mas, assim, fiquei satisfeita. Sim, e ainda assim uma ótima nota. Sim, não me atrapalhou em nada, assim. Até no meu match eu tive boas entrevistas e etc. Quanto tempo tu estudou pro Step 1? Tu lembra? Olha, eu não sou parâmetro porque eu tive muito tempo. Sim. Mas foram 8 meses, eu acredito. Porque eu voltei do intercâmbio em janeiro. E aí, fevereiro, março, eu comecei a estudar e fiz a prova em novembro. Entendi. Foi mais ou menos isso. Tá. Entendi. Mas foi dedicação muita. Não precisa de tudo isso, sabe? Eu acho que se eu tivesse tido menos tempo, eu teria focado meu estudo mais. Principalmente hoje em dia, porque só dá pra passar, né? Não adianta mirar em nota maior ou estudar mais pra tirar uma nota maior. Exato. Então, como eu tinha o tempo, eu usei. Aí foi, né? Aí eu ia estudando, mas foi bastante foco, assim. Eu estava todos os dias, eu tava de greve na faculdade. Sim. Quase integral, né? E aí depois veio o CK. O CK tu estudou o ano todo pro CK, que tu falou que foi novembro, foram novembro, uns 6 meses por aí, Tá. mas assim, no CK eu tava no internato, então já não era tão fácil assim conseguir focar, né, as questões, eu fazia mais nos finais de semana.
Usei aqueles livros eu acho que na época era da Kaplan, né? Que era Tem alguns da Kaplan. da Kaplan. Então, aqueles livros que tinham, eu acho que era Master the Boards. Tá, eu tive Era um alguma parecido coisa com assim esse. que eram péssimos. E o Real World, que eu fiz na época pro CK. Só que o CK foi muito engraçado, porque eu fiquei muito mais nervosa. Porque com o Step 1, o meu pensamento era o seguinte, eu ainda era estudante de medicina. Eu pensei, bom, se eu não for bem, eu vou fazer o med curso, vou ficar no Brasil. Sim. Vou pra São Paulo, sei lá. Sabe? Eu tava assim, tipo, ok. Sim. Mas quando eu passei no Step 1, e aí veio o CK, eu falei, meu Deus, se eu não Tem que passar nesse fazer CK, agora, né? Tem que passar. se eu não passar nesse CK, ferrou. Entendeu? Então, eu fiquei um pouco mais tensa. Tanto que, normalmente, as pessoas, elas sobem muito a nota do 1 pro CK. E eu subi 2 pontos. Eu fiz 246. Sim. Ficou Sabe? parecido, né? Ficou parecido. Tá. E aí depois veio o CS, que hoje em dia não existe É uma mais, maravilha né? aquele CS, né? Coisa boa. Pessoal, vocês têm sorte. Já nova jogação. Aproveitem. O Orbit é bem melhor do que o CS, bem mais fácil, né? E o CS, na época, eu fui raçuda. Porque eu era estudante, eu não queria, tipo... Na época, os meus pais me ajudavam, né? A pagar as Sim. coisas dos steps. Então, eu sempre fui muito... Como a gente diz aqui nos Estados Unidos? Eu sempre fui muito self-conscious. De gastar um dinheiro que, Sim. entre aspas, Não não era teu, precisava. né? Eu falei pro meu pai, olha, pai, a gente tem os cursos e tal, do Step 2 CS, todo mundo faz. Aí ele falou, se você achar que precisa, faça. Aquela coisa, né? Não foi aquela coisa tipo, faz, minha filha. Sim. Todo mundo falando, não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Eu falei, cara, eu falo inglês bem. Eu tô aqui fazendo clerkship. Eu vou pegar o livro, que tem aquele livro que inclusive era do First Aid, Era. que tinha os casinhos. Eu vou aprender como é que são os casinhos e eu vou aplicar aquilo ali nos meus pacientes no clerkship. E aí eu meio que ia treinando no clerkship, treinei com muita gente na época via Skype, com amigas que estavam fazendo a prova. Foi muito legal, porque a gente fingiu o exame físico no Skype, Sim. era uma coisa. E treinei, encontrei pessoas na mesma cidade que estavam também estudando para poder fazer pair, né? Mas isso também não é tão relevante pra gente hoje, porque não Hoje em existe dia é mais mais essa tranquilo. prova. Mas eu passei, fiz sem curso. Sim. E Parabéns. passei, obrigada. E é isso, não era difícil, era muito mais eu acho que tinha era que muito saber mais a o prova, inglês né? e o nervosismo, sabe? O time management. Mas talvez me um conta uma pouco. coisa. A gente vai ter que voltar um pouquinho do tempo. Oba. Os clerks. Quando que tu decidiu fazer clerk? Foi pra melhorar a application? Foi porque tu queria ter experiência nos Estados Unidos? O que te levou a fazer o clerk e como é que foi isso? Bom, eu fiz o clerk porque eu sabia que era o que tinha que ser feito. Era o ideal. Eu ainda estava no internato. A minha faculdade tinha um opcional que eu podia pegar fazer nos Estados Unidos. Então, eu corri muito atrás dos clerks. Assim que eu passei no Step 1, eu, assim... Era engraçado, porque às vezes... eu vejo as pessoas perguntando, onde eu consigo um estágio? Aí você me indica para um estágio? Tipo, cara, eu lembro de mim naquela época. Igual uma maluca na internet, até de madrugada, procurando estágio, correndo atrás. Porque as coisas mudam o tempo todo. Então, você Sim. não tem como indicar uma pessoa que você não conhece, né? Então, eu entrava nos sites das universidades, de tudo. Eu colocava Visiting Medical Student Electives. Mandava e-mail para todo mundo. Tanto que o meu estágio dos sonhos na época, que eu queria muito ter feito, foi o da Mayo Clinic. Eu paguei a inscrição, tudo, não fui aceita. Eu me lembro do dia que eu recebi o não deles, o quanto que eu chorei. Sim. Eu lembro, sabe aquela sensação que foi tão marcante que vocês lembram onde você tava na sua casa sim. quando você recebeu a notícia? Sim. Eu fiquei muito triste. Mas o da Cleveland Clinic, inclusive, também não me aceitou, porque na época, como eu já tinha feito intercâmbio, já tinha feito tudo isso, eu não tinha TOEFL. E eu não queria, eu acredito que na minha cidade, ou em Salvador não tinha a prova, ou era muito cara, eu não queria gastar esse dinheiro a mais, eu não fiz o TOEFL. E aí a secretária do clerk da Cleveland Clinic falou, sem TOEFL, Não aceitou. não vou te aceitar, não tem jeito. Sim. Então eu tive que catar estágios que, ok, eu já tinha o Step 1, beleza, mas eu tive que catar estágios que não precisassem de TOEFL. Ou que estão que waived o TOEFL. Porque até Sim. pro intercâmbio eles waivaram, portuguesando a palavra, o meu TOEFL. Entendi. Entendeu? Entendi. E assim,
Eu me garantia no inglês, não tinha nenhum problema. Mas aí, no fim das contas, o que acabou acontecendo? Eu só consegui estágios. Eu consegui um estágio na época no Memorial Sloan Kettering, que não era pago, era só $100 a inscrição, em endocrinology. Foi excelente. Então, pra mim, era assim, eu buscava o estágio, o clerk, e ainda buscava um clerk que não custasse $3 mil. Sim. Porque na época, tipo, eu não ia fazer meu pai pagar isso. Não ia. Sim. Então, era isso. Aí eu fiz esse do Memorial, que foram 2 semanas, se eu não me engano. Tá. 4 semanas. Aí agora eu não lembro. Eram 4 semanas. Foram 4 semanas de cada. Normalmente é 4. né? 4 semanas de cada. Isso. Fiquei 2 meses. E o outro estágio eu fiz na Thomas Jefferson, que é onde a Nath tá. E fiz na Filadélfia. E eu fiz em anesthesia. Eu fiz em pain management. Sim. E foi uma experiência que foi muito legal, porque eu era a única estagiária, assim, de clerk de lá. Era hands-on. Eu aprendi muita coisa de dor. Sim. E o preceptor, o attending, foi uma pessoa que eu me dei muito bem, porque, assim, ele gostou muito de mim. E foi uma das pessoas que me escreveram uma das cartas mais fortes que eu tive. Sim. Então, assim, às vezes você se sente desencorajado porque você não tá achando um clerkship exatamente na área que você quer. Mas, às vezes, você acha uma coisa que você consegue correlacionar com a sua área de alguma forma, né? Dor. Paciente clínica médica, você vai tratar dor o tempo todo. Sim. E então, pra mim, funcionou muito bem. E foi um estágio que me deu uma carta muito forte, muito personal. Sim, ótimo. E isso é uma pergunta que surge muito, né? Se dá pra usar carta de outros estágios ou fazer outros clerks, e dá. Acho que tu é um exemplo perfeito disso. Sim. Eu tava te falando isso mais cedo hoje, eu tive 4 cartas. Usei 3. Na verdade, eu usei as 4, mas para alguns programas eu colocava uma, para outros eu colocava outra. E as minhas cartas, uma era de um cirurgião vascular, que foi uma pessoa que eu acompanhei quando eu fiz o intercâmbio na na UC San Diego, na época do Ciências Sem Fronteiras, que para mim foi um mentor absurdo na minha vida. Assim, me ajudou demais. Então a carta dele era muito pessoal. Eu saía da faculdade, eu ia para assistir as cirurgias dele, os casos dele. Então ele me conhecia muito bem como pessoa. Sim. A minha segunda carta foi de psiquiatria, na época que eu fiz um estágiozinho de pesquisa. Essa época que eu tava em Boston, eu até comentei, que foi até do MGH. Uma carta da endócrino do Memorial Sloan Kettering, foi do meu clerkship. E a carta do anestésio. Então foi um bolo doido, como a gente diz na Bahia, né? Bem misto, né? Foi um bolo doido de cartas. E deu super certo, porque aí o que eu fiz? Eu tinha um pouco de medo disso ser uma red flag, deles pensarem ou que eu era indecisa, ou o que fosse. Daí, no meu personal statement, eu meio que mostrei que eu era uma pessoa versátil, que conseguia tirar o melhor de cada experiência. Sim. E que internal medicine precisa de médicos assim. E aproveitar, basicamente, né? Bottom line. A gente vai falar um pouco mais de PS em outros episódios. Inclusive, a gente vai ver o personal statement da Isa e dar uma olhada. Cena dos próximos capítulos. Mas é isso. Eu fiz... É aquela questão do red flag. Se você acha que você tem algum red flag, faça do limão uma limonada. Né? Sim. Ou uma caipirinha. Melhor ainda. Melhor ainda. E faça seu personal statement com meio que explicando ou transformando aquilo numa coisa boa. Contando uma história, que eu né? fiz, se aproveitando. Né? Exato. E me tira uma dúvida. Tu se formou em que ano e tu aplicou em que ano? Tu tinha o ICFMG Certificate? Sim. Comigo, eu dei muita sorte em todas as etapas do processo. Mas eu formei, eu solicitei na minha faculdade a graduação, não antecipada, mas assim, as minhas aulas acabaram em agosto, o pessoal só ia ter a festa de formatura lá para novembro. Aí eu protocolei tudo, falei na faculdade, olha, eu tenho que aplicar para isso aqui, o ERAS era em setembro, eu preciso estar com o meu diploma. Então, eu me formei na véspera do feriado do 7 de setembro. Inclusive, a minha tradutora, que traduziu meu diploma, ela é maravilhosa. Ela é do Rio de Janeiro. Eu sempre faço propaganda dela, depois eu passo pra você. No feriado de 7 de setembro, ela me mandou meu diploma traduzido. De 2017. Tá. E aí, eu já mandei tudo pra estar com esse FMG. Então, foi na boca
do ICFMG, ou Tá. do IRAS, de abrir. Entendi. Então eu tava com tudo pronto, e na véspera eu adicionei o ICFMG Certificate e Sim. apliquei com ele. Tá. Não, então tu fez uma coisa fantástica, né? Tu se formou no mesmo ano, mas aplicou com o certificate. O que Exato. é errado, né? É, assim, eu não digo só que é sorte, porque eu não gosto de dizer pras pessoas, é sorte, porque você corre atrás das coisas. Sim. Mas eu me organizei muito, sabe? Eu sabia de tudo, o jeito que tinha que ser, e eu me organizei muito. Assim, meus pais me ajudaram demais nas logísticas de todas possíveis, Sim, mas eu corri muito atrás de organizar a vida para que eu aplicasse do melhor jeito possível. sim. Organizar os clerks, organizar a formatura no tempo certo, solicitar na faculdade que formasse antes. Eu formei num escritóriozinho lá na faculdade, eu e o Ronaldo, que hoje, inclusive, vai fazer cardiologia, que hoje ele é... Legal. Eu acredito que ele seja second year na UPMC. Tá. Fera demais. E formamos os dois dentro de uma salinha, Que só legal. com o diretor da faculdade. Sim. Tem que correr atrás, né? Sim. E me conta uma coisa. Quantos artigos... A gente vai ver isso no currículo, mas quantos artigos tu tinha? Tu tinha experiência com pesquisa já, né? Que tu falou que fez algumas pesquisas aqui e ali. Sim, mas nada demais. Eu não... o meu currículo, ele não era super forte em pesquisa. Eu tinha alguma coisa na época do MGH, esses 3 meses que eu passei lá, eu fiz algumas revisões, eu fiz um capítulo de livro. Não era na Internal Medicine. Eu acredito que eu não tinha nada em Internal Medicine de Tá. pesquisa. Tudo que eu tinha eram coisas pequenas desse período que eu passei Sim. na psiquiatria, inclusive. Sim. E me conta uma coisa. Quando tu aplicou e aí tu conseguiu as entrevistas e tudo, como é que foi as etapas de entrevistas? O que tu acha que eles valorizaram mais no teu currículo, na tua application? Então, eu acho que o fato de eu já estar aplicando fresh grad foi muito importante. Eu tinha acabado de sair da faculdade. Então, assim, eu acho que isso ajudou muito. Sim. E eu acho que as duas coisas que ajudaram foram isso e o... O que eu ia falar, meu Deus? O fato de eu ter feito hands-on. O clerk. Eu acho que Sim. essas duas coisas me cortaram dos filtros, sabe? Sim. Então, eu fui uma pessoa que não parou em filtro, sabe? Só quem filtrou a AMD me filtrou. Sim. Ou então quem filtrou 250 me filtrou, Sim. sabe? Então, eu acho que com isso, eu consegui que as pessoas lessem o meu personal statement, que tava uma história bem contada, e que eu conseguisse entrevistas. E aí, o resto era comigo. Na época, era pessoalmente as entrevistas. Sim, dá. Pode colocar aquele barulhinho de dinheiro no fundo? Da caixinha Caro, registradora. né? É caro. Na época, foi caríssimo. Foi pessoalmente, então eu só apliquei para 74 programas. Porque, né, blim blim. E eu só apliquei para onde eu queria ir. E com isso, recebi 14 entrevistas. Apliquei para Que é muita coisa. E cancelei 4. Sim. Porque não é como hoje em dia, né? Como é Zoom, hoje em dia você consegue fazer 2 no mesmo dia. Sim. Então, eu não só não podia fazer 2 no mesmo dia, como eu estava em outro país. Então, Sim. eu me organizei para vir para os Estados Unidos em 2 vezes. Vim em outubro para as entrevistas que eram early. E vim em janeiro para as entrevistas que eram mais tarde. E aí, eu consegui organizar para fazer 10 entrevistas. Ranqueei os 10 programas. Eu dei match na minha terceira opção. Entendi. E foi um belíssimo match, né? Um dos melhores programas do país. Foi muito bom, muito bom. Fiquei muito feliz. O motivo de eu não ter ranqueado esse programa em primeiro era muito mais pela localização Sim. do que Pela qualidade do pela programa, qualidade do né? programa em si. E assim, os outros 2 programas que eu ranqueei acima eram mais acadêmicos. Entendi. Eram mais mesmo assim, 100% universitários e não afiliados, entendeu? Entendi. E tu conseguiu H1B também de visto, né? Sim. Isso também é bem interessante. Outra coisa que eu né? me organizei muito, aí nessa segunda vinda nessa segunda vinda pros Estados Unidos pra vir fazer as entrevistas, eu já sentei e já fiz o Step 3. Entendi, mandou bem. Então, Mandou bem. eu acho que o meu lema da minha application, do sucesso, assim, se você tiver que falar, Isadora, defina uma palavra que causou o seu sucesso nos steps. Organização. Perfeito. Assim, Perfeito. eu fui extremamente diligente, organizada com o que tinha que ser feito. Sim. Que é o que normalmente leva ao sucesso, né? Não é só querer, é de fato se organizar e fazer e se programar. Sim. Tá, perfeito.
Eu acho que a gente vai ficando por aqui nesse episódio, porque eu acho que a gente cobriu muito bem o teu caminho da faculdade até a internal medicine. E depois a gente vai continuar Quero falar mais. da Bahia à cardiologia. É só pra gente fazer em episódio diferente. Eu sei, eu tô zoando. Da Bahia à cardiologia, a gente vai aprender como é que foi da internal medicine pra cardiologia. Beleza. Então vamos lá.